Olá, pesquisadora de impacto, seja muito bem-vinda à nossa aula semanal gratuita aqui do YouTube. E eu vou te falar uma coisa, se prepara, porque a nossa aula dessa semana vai deixar a sua cabeça explodindo. Atendendo a pedidos de vocês, a nossa aula hoje é sobre como você faz, como você deve fazer para traduzir as informações do seu currículo Lattes, a sua bagagem acadêmica, para o currículo do mercado de trabalho e para o LinkedIn. Na verdade, o que eu vou te ensinar aqui hoje é o processo de você olhar a sua trajetória acadêmica, de iniciação científica, estágio, mestrado, doutorado, e aprender a contar do jeito certo com a linguagem do mercado de trabalho. Bora lá? Antes da gente começar, antes de eu compartilhar minha tela e já ir aqui, ó, fazendo um resumo para vocês irem acompanhando de toda essa estratégia por trás dessa tradução daquilo que está no Lattes para ir lá para o currículo Vita e para o LinkedIn, me faz o seguinte: conta aqui no chat a sua área de atuação, o seu título, se você é mestre, doutora, pós-doutora, da onde você está falando, me fala também o seu cargo de interesse, me conta tudo aqui no chat que eu quero saber e me diz qual que é a sua maior dificuldade quando o assunto é contar a sua história, contar aquilo que você fez na academia para atrair atenção nos processos seletivos. Bora lá? Vai me contando aí, enquanto isso, eu já vou compartilhar aqui minha tela e vou começar a nossa introdução à aula de hoje. Vamos que vamos. Deixa eu compartilhar já minha tela aqui com vocês. Então, e ó, deixa eu dar um recado bem importante antes de eu ir para o conteúdo. Quem ficar comigo até o final aqui dessa aula vai saber como que você pode fazer uma sessão experimental gratuita de mentoria comigo agora em fevereiro. Então, fica comigo até o final que eu vou te revelar como que você pode ter 30 minutos gratuitos de mentoria comigo. Bora lá para a nossa aula de hoje. É isso, muito importante a gente começar essa aula, essa explicação, pensando da seguinte maneira: não existe certo ou errado quando a gente está falando de currículo. Em que sentido? O Lattes é melhor do que o currículo para o mercado de trabalho? O LinkedIn é melhor do que o Lattes? E, meu Deus, o mercado de trabalho não gosta do meu Lattes. Antes de eu falar para você como que você deve contar e valorizar a sua trajetória do jeito certo, no currículo, no Lattes e etc., eu preciso te lembrar que não é que o mercado de trabalho não gosta do seu currículo. Não é que a pessoa recrutadora, a pessoa gestora não está nem aí para aquilo que você fez na academia, muito pelo contrário. O que a gente precisa deixar muito claro aqui é o seguinte: são ferramentas diferentes com objetivos diferentes, ou seja, da mesma maneira que se eu enviar o meu LinkedIn para uma universidade para eu me aplicar a um programa de mestrado, a um programa de doutorado, esse meu LinkedIn não será bem aceito nem bem avaliado. O mesmo acontece no movimento contrário. Se alguém pega o Lattes para se aplicar para uma vaga no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós estamos falando de ferramentas de comunicação que vão se comunicar com públicos diferentes. E aqui existe uma crença limitante muito grande sua, pesquisadora, e que infelizmente é muito comum de quem vem do mundo acadêmico, que é achar que a sua trajetória é o Lattes. Ai, a minha vida é o Lattes. Ai, é o meu Lattes. Por quê? Porque o contexto acadêmico te coloca muito nessa posição de comparação. Eu preciso publicar mais para o meu Lattes. Eu preciso ter não sei quantos mais pontos para o meu Lattes ser bem avaliado. E aí todo esse contexto te coloca realmente num sentimento e num pensamento que te leva a conduzir ações erradas, que é o seguinte: a minha vida profissional é o Lattes. Quando, na verdade, o Lattes é apenas uma ferramenta de comunicação e não a sua trajetória como um todo. A sua trajetória profissional é aquilo que você fez. A sua trajetória profissional são as suas competências. A sua trajetória, a sua vida profissional são os resultados que você gerou. É o impacto que você gerou dentro e fora da academia, a depender da sua trajetória.
da sua vida profissional e como que ela foi conduzida até aqui. Então a gente precisa primeiro, né, colocar as coisas no seu lugar, porque enquanto você continuar olhando para a sua vida profissional, para tudo aquilo que você fez agora, como se aquilo se resumisse a apenas um Lattes, como se a sua vida se resumisse a mais uma publicação, como se a sua vida se resumisse a um doutorado sanduíche, a um relatório tal, a bolsa da Universidade X, você não vai ter resultado. Você vai ter resultado e você vai conquistar um cargo à altura dos seus títulos, à altura do tanto que você estava trabalhando e está se dedicando dentro da academia, quando você passar a olhar para a sua trajetória como um todo e entender que não é um artigo, que não é uma participação em um congresso, que não é uma bolsa específica que você conseguiu, mas o que interessa para o mercado de trabalho é o que você fez e o que você está apta a fazer. E é partindo desse gancho inicial, vou até colocar aqui, na verdade, eu vou mudar aqui, ó. É ponto de partida. O nosso ponto de partida é o seguinte: o mercado de trabalho quer saber das suas competências, ou seja, aquilo que você está apta a fazer e desenvolver no mercado de trabalho. Aquilo que você sabe fazer, as atividades que você domina. E é isso que vai te fazer ser contratada no setor privado depois da academia. Feito esse acordo, me sinaliza aqui no chat. Isso aqui está claro para você, PI? Está claro para você isso daqui? Me diga, por favor. Por quê? Porque é isso daqui, é esse o ponto de partida que vai nortear todo esse processo de tradução do que está no Lattes para o currículo do mercado. É isso daqui que vai nos guiar. Por quê? Porque é isso que você precisa mostrar. Então, eu vou começar aqui elencando alguns pontos de diferenças do Lattes e que você não deve fazer no currículo para o mercado e o LinkedIn. Então, aqui, a primeira coisa, você não deve, tá? Não deve fazer. Aqui são pontos que você não deve executar. Aqui. Vamos lá. Vou colocar número, para ficar melhor. Agulha, tá. Aí, vou colocar aqui com números. Então, vamos lá. O que que você não deve fazer? A primeira coisa que você tem que tomar muito cuidado é com a linguagem acadêmica em excesso, ou seja, evitar o uso de muitos termos científicos. Por quê? Porque a primeira pessoa que vai avaliar o seu currículo, a gente tem duas possibilidades na atual conjuntura dos processos seletivos. Ou será uma pessoa recrutadora, a pessoa recrutadora é uma pessoa de RH, é uma pessoa que não é especialista na sua área de atuação, e ela vai fazer um primeiro filtro, é ela responsável por analisar previamente, fazer uma triagem das pessoas candidatas e depois passar essa triagem, passar essas pessoas para os gestores, e aí os gestores são mais especialistas da sua área, mas primeiro quem vai avaliar o seu currículo é uma pessoa leiga e que precisa compreender aquilo que você está falando. Então, não dá para você usar a linguagem acadêmica em excesso. E a nossa segunda possibilidade é que, no lugar de uma pessoa de RH, quem pode fazer a primeira triagem do seu currículo é o robozinho. É a inteligência artificial que está dominando muito dos processos seletivos. Inclusive, tem aula aqui também gratuita que eu liberei há algumas semanas sobre a plataforma GUP,
que é a plataforma mais utilizada hoje no mercado, e eu recomendo fortemente que você também veja essa aula que está aqui no canal. Então, se você fala muito técnico, se você fala científico demais, se você usa muito os termos da comunidade científica, que para você muitas vezes são naturais, a pessoa que está ali do outro lado, ou o robozinho, ela não vai conseguir ter a dimensão que aquilo que você está contando se conecta com aqueles pré-requisitos da vaga. Então, é muito importante você tomar esse cuidado, e vou fazer o seguinte, eu vou criando dois tópicos, tá? Vou fazer o seguinte, aquilo que você, boas práticas do Lattes para... Então, eu já vou falando o que está errado e o que deve ser feito, tá? Boas práticas. Então, isso daqui é que você deve implementar. Então, aqui, ó, primeira coisa, utilizar uma linguagem simples e falar a língua do mercado de trabalho. A língua da vaga. O que é isso, Jaque? Que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo prático para facilitar. Todas as vezes que eu estou estruturando um currículo para uma mentorada, então, dentro do meu programa de mentoria premium, sou eu que faço o currículo das minhas mentoradas, eu que coloco a mão na massa, né? Eu trabalho para elas, então elas não precisam se preocupar em fazer o currículo, eu que vou fazer tudo isso daqui. Eu vou estudar a trajetória dela, o que estava lá no Lattes, o que ela fez, e aí tem um passo muito importante que eu implemento e que eu recomendo que você também implemente, que é olhar para o mercado. Então, quais são as vagas de interesse dessa profissional? Quais são os pré-requisitos que estão sendo solicitados nessa vaga? O que está sendo falado? E aí, eu uso esses termos no currículo. Com qual objetivo? Passar da análise fria, passar da triagem da pessoa do RH e do robozinho, porque quanto mais eu falar aquilo que ela fez, conectando com aquelas palavras que são realmente utilizadas nas vagas, mais fácil da gente avançar no processo seletivo. Então, essa é uma etapa que é crucial, que eu sempre faço aqui, que eu recomendo muito que você faça, porque isso vai te ajudar a contar a sua trajetória acadêmica, a contar e traduzir aquilo que está lá no seu Lattes para a linguagem do mercado de trabalho. Segundo ponto, detalhamentos em excesso da pesquisa. Em excesso não, tá? Porque no Lattes isso é necessário. Então, detalhamentos da pesquisa, por exemplo, nome da pesquisa completo, então aquele título gigantesco da pesquisa, nome do orientador, nome do grupo de pesquisa, nome do laboratório que conduziu a pesquisa e etc. Nada disso daqui é necessário no currículo para o mercado. Então, no currículo para o mercado, você não precisa falar esse nome completo da pesquisa, como você coloca lá no Lattes. Você não deve colocar o nome do seu orientador. Você não deve colocar o nome do laboratório. Não. Você tem que citar qual que é o ponto correto. Você vai citar qual era o objetivo da sua pesquisa, tá? Então, o foco da pesquisa e os resultados, sejam os resultados finais ou os resultados preliminares. Então, você vai criar a sua experiência como pesquisadora. Então, vai ter lá, pesquisadora de biologia molecular no nível de doutorado, financiamento CAPES, na Universidade Estadual de São Paulo. Tá lá, criou esse tópico, essa experiência. E aí, lá na descrição dessa experiência, do seu doutorado, o primeiro tópico tem que ser qual que era esse projeto? O que que você desenvolvia? O que que você fazia nesse projeto? Muito, 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 muito importante você colocar isso. Então, eu vou citar qual que era o objetivo da pesquisa, o foco do estudo e os resultados, tá? Conectado com isso, um outro ponto comum da linguagem no Lattes é detalhar
muito a pesquisa. Então, você fala do estudo. E no currículo para o mercado de trabalho, a grande protagonista do currículo não são as suas pesquisas. A protagonista do currículo é você. Então, no currículo para o mercado, você não vai ficar detalhando os processos, os procedimentos, qual que era, sabe? Você não vai fazer uma dissertação aqui, nesse segundo tópico. Não vai fazer uma dissertação. Não vai ficar falando da pesquisa, da pesquisa, da pesquisa. Não. Você vai citar brevemente o objetivo da pesquisa, qual que era o foco, e quais os resultados você chegou. Tá? Depois eu vou até pegar um currículo que eu estou estruturando para uma profissional que é minha mentorada premium. Eu vou ler aqui só para vocês terem uma noção, tá? Do que eu estou falando. E aí, aqui então, o que você vai fazer? Você vai contar, você vai detalhar o seu papel na pesquisa. Ou seja, quais foram as suas responsabilidades e atividades na condução daquele estudo, tá? Então, eu cito brevemente sobre a pesquisa, mas depois, na descrição daquela experiência, eu vou falar sobre o que eu fazia. Então, quais foram as atividades que eu desenvolvi? Quais foram as atividades que eu conduzi ali naquela pesquisa? Por quê? Por quê? Vamos ver se você está atenta. Me fala, comenta aqui para eu saber. Por conta deste ponto de partida. O que que o mercado de trabalho precisa ver no seu currículo? O que que as pessoas recrutadoras e gestoras vão avaliar no seu currículo? As suas competências, as suas aptidões, as responsabilidades que você está apta a fazer, aquilo que você já fez. Então, a grande protagonista do seu currículo não é o grupo de pesquisa, não é o seu orientador, sua orientadora, não é se você fez a pesquisa X, P, T, O, tarará, 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 que avaliou tal e tal coisa. Não, é o que você estava fazendo. E aqui mora uma diferença muito grande da linguagem acadêmica e da linguagem para o mercado de trabalho, que é o seguinte, e que vocês precisam prestar muita atenção. Porque isso é um vício de linguagem, é natural, a culpa não é sua, tá tudo bem, é o jeito que acontece hoje na academia. Na academia, o papel de vocês, pesquisadoras, ele é muito, vamos dizer assim, escondido. Ele não é visto. E a gente sabe que também não é valorizado. E isso traz um reflexo na comunicação. Em que sentido? Nos relatórios, na tese, na dissertação, numa apresentação em congresso, você raramente fala sobre o seu papel. Você raramente se coloca uma comunicação em primeira pessoa. E eu vou até escrever sobre isso aqui. Então, geralmente, no currículo Lattes, você não é a protagonista, né? Você não tem essa comunicação em primeira pessoa, não tem esse detalhamento do seu papel. Quando aqui, ó, no mercado de trabalho, você é a protagonista e você deve falar em primeira pessoa. Então, o que você realizou, o que você executou, quais análises você conduziu, o que você liderou, o que você desenvolveu, por quê? Porque é você que vai ser contratada. E o seu currículo, o seu LinkedIn, ele precisa deixar muito claro para a pessoa recrutadora e gestora o que você sabe fazer, que é o nosso ponto de partida dessa aula aqui, tá? Tá ficando claro para você? Tô conseguindo abrir sua mente em relação a isso? Me conta aqui, por favor. Nosso quinto ponto, lista detalhada de eventos científicos que participou e dos artigos publicados, né? Então, o Lattes tem muito isso, é um dos grandes objetivos do Lattes é documentar a participação em congressos científicos, a publicação dos artigos, a sua produção científica, e, novamente, tá tudo bem, porque isso é o correto lá, naquela ferramenta de comunicação. Nessas ferramentas de comunicação aqui, ó, aqui,
não se deve colocar a lista detalhada. Você vai colocar apenas o link de acesso ao seu Lattes. Então, você vai colocar o link do seu Lattes no seu currículo, você pode colocar também no seu LinkedIn. E aí, a pessoa, recrutadora e gestora, se ela achar importante, pertinente para aquela avaliação, entrar ali no seu LinkedIn, entrar no seu currículo para avaliá-los, aí sim, aí tudo bem, né? Aí vai, eles vão entrar. Mas você não precisa. Por quê? Porque a gente tem também uma questão muito importante aqui do currículo para o mercado, que é o tamanho de páginas. Então, o currículo para o mercado ele tem que ter 2 páginas, no máximo, tá? 2 páginas. E aí, se você começa a colocar aquela lista enorme de artigos científicos do simpósio tal, da semana X, disso e daquilo, isso só vai inflando seu currículo e aí vai te atrapalhar a passar da triagem. Porque aí também é quando vem aquele pensamento. Ai, mas ela é muito acadêmica. Ela é muito acadêmica. Então a gente tem que mudar isso. A gente não quer mostrar que você é muito acadêmica. A gente não deve mostrar isso. O que a gente deve destacar são as suas competências, tá? Mais um ponto importante. No Lattes é comum referir-se a si mesma como bolsista, aluna de pós-graduação, estudante de mestrado e por aí vai, tá? Quem me acompanha sabe o quanto eu falo sobre isso, né? Se você já me acompanha há mais tempo e se você está chegando aqui e está ouvindo isso pela primeira vez, você vai me ver falando muito, 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 muito disso. A gente precisa tirar vocês desse papel aqui. Precisa, urgentemente. Por quê? Porque esse papel de se ver como uma eterna bolsista, de se ver como uma eterna estudante, e que a academia faz muitas vezes vocês entrarem nesse papel, isso aqui atrapalha demais vocês nos processos seletivos, porque a pessoa recrutadora e a pessoa gestora, elas não têm essa dimensão do quanto que uma pessoa que está dedicada à sua pesquisa de mestrado e doutorado trabalha, de como que é ralado, vocês trabalham demais, e eles também não entendem o que que é bolsista, o que que é bolsa e etc. O que que eles vão entender e o que que eles vão valorizar no seu currículo? É a sua jornada como pesquisadora. Então, eu recebo muitos comentários sobre isso. Ai, mas a CAPES coloca que nós somos pesquisadores em formação. Gente, essa é uma diferença muito grande da linguagem no mercado de trabalho. Esse tipo de preciosismo de, ai, mas eu não recebi ainda o título. Ai, mas a CAPES falou tal coisa. Cara, isso é a cabeça do mundo acadêmico. O mercado está se lixando se você ainda está com seu doutorado em andamento. Sabe por quê? Porque se você fez 3 anos de doutorado, você já tem muita bagagem para levar para uma empresa. Ai, mas eu não tenho o título ainda. Ai, meu Deus, mas lá no contrato tal, usa tal coisa, eu não posso. Claro que pode se colocar como pesquisadora. O seu trabalho nos últimos anos foi ou está sendo se dedicar à sua pesquisa. Você não tem feriado. Essa semana que vem tem carnaval, né? E aí, você vai conseguir folgar todos os dias do carnaval? Você vai conseguir descansar? Você conseguiu descansar no final do ano de 2023? Ou você estava preocupada com o artigo, ou você estava atrás das coisas da pesquisa, ou você estava cuidando de animal em laboratório, ou você estava desesperada para fazer mais uma busca bibliográfica. Se pesquisa no âmbito acadêmico não fosse trabalho, você não teria o tanto de compromissos e metas que você tem para desenvolver a sua pesquisa. Você não teria o tanto de prestação de contas que você tem para fazer. Então, você vai colocar no seu currículo, sim, na área. Peraí, peraí que deu bug aqui, gente. Deu bug no sistema aqui. Peraí, esse é o 6. Não, esse é o 5. E aqui a gente tem o 6. Então, o que que você vai fazer? Você vai na área de experiências. Ó, gente, vou entregar aqui um ouro para vocês, hein?
Na área de experiências, informar da seguinte maneira. Vou começar lá de trás, tá? Não vou começar, senão vai confundir vocês. Vocês sempre vão organizar das experiências mais recentes para as mais antigas. Então, você vai colocar, ó, pesquisadora, o primeiro cargo, vou imaginar que isso aqui é um cargo, da área, pesquisadora em, aí você vai colocar o nome da área, nível de doutorado, financiamento, você vai colocar o nome da instituição de fomento. E abaixo disso, você vai descrever, tá? Agora, outra experiência, nível de mestrado. Aqui é uma outra experiência. Aí você fez a sua iniciação científica. Iniciação científica, você vai colocar assim, tá? Aí você coloca a instituição de fomento. Aí eu fiz o estágio. Estagiária em, em, tá? Já que eu fiz doutorado de sanduíche, como que eu coloco? Vai ser outra experiência, o doutorado de sanduíche. Você vai escrever aqui. Já que eu tô no pós-doc, e agora o que que eu faço pro pós-doc? Como que é o título da minha experiência de pós-doc? Nível de pós-doutorado. Então, isso aqui, gente, só que vocês não têm noção do poder disso aqui. E de depois disso, né, na descrição dessas experiências, você deixar muito claro o que que você estava fazendo, com o que que você estava trabalhando, o que que você desenvolveu, quais eram as suas responsabilidades em cada um desses pontos aqui, tá? Para fechar nossa aula de hoje, eu vou pegar aqui um exemplo de uma descrição de experiência que eu escrevi recentemente. Eu estou trabalhando nesse currículo, inclusive, para te mostrar qual que é a mentalidade, como que eu escrevo, então, o currículo das minhas mentoradas premium. Deixa eu abrir aqui o arquivo e já compartilho com vocês. Olha só. É isso daqui, por exemplo, ó. O ano de início, o ano e o mês de término, o nome da universidade, o nome, eita, o que que eu fiz aqui? Aí foi. O nome, estão seguindo aqui esse padrão que eu estou mostrando para vocês. Nível de mestrado, financiamento pela CAPES, e aí eu venho detalhando, tá? Então, primeiro aqui o tópico, eu nem peguei todo o detalhamento, não, tá? Só peguei os três primeiros para vocês verem, para vocês compreenderem o que eu estou falando. Então, ó, brevemente sobre a pesquisa, que é o que eu falei aqui, ó, tá? Dois. Então, realizei pesquisa para a seleção de modelos de crescimento de tumores para permitir a personalização de tratamentos quimioterápicos, visando otimizar os resultados clínicos. Aí eu começo a detalhar o que ela fez, o que ela desenvolveu, prezando pelo protagonismo, destacando as competências, as habilidades, e nesse caso aqui, eu já fiz a pesquisa prévia de mercado, a gente já definiu as vagas que ela vai se aplicar aqui dentro da mentoria premium, e eu já estou utilizando palavras que são utilizadas nas vagas de interesse dela, tá? Que é aquela primeira ponto que eu falei para vocês. E aí eu venho, então, trabalhei com programação avançada, utilizando o MATLAB para realizar simulações computacionais, visando a estimação de parâmetros e aplicação de aproximação bayesiana. Conduzi extensa pesquisa bibliográfica, organização de bancos de dados e análise interpretativa para extrair insights cruciais para o avanço da pesquisa. Ou seja, estamos contando uma trajetória na academia da maneira que o mercado solicita. Estamos traduzindo aquilo que está no Lattes para o formato ideal no mercado de trabalho. Então, ó, vou deixar aqui bonitinho para vocês conseguirem visualizar esse resumo. Quem quiser printar aqui a tela, pode printar. E aqui as boas práticas, tá? Deixa eu dar um tempinho aqui para vocês, ó. Pode printar aqui. Pode parar e printar. E a parte aqui de baixo, deixa eu colocar aqui para vocês também, ó. Aqui. Pode printar essa parte e até aqui. Tá bom? Me falem aqui no chat se ficou claro para você, qual que é a sua dúvida, como que eu posso te ajudar mais.
E vou então, agora, para quem ficou aqui até o final da nossa aula dessa semana, vou revelar como que você pode ganhar uma sessão experimental de mentoria comigo. Clicando aqui embaixo na descrição da aula de hoje, tem o link direto para você conhecer mais sobre a mentoria Pay Premium, que é o meu acompanhamento personalizado e individualizado. Na mentoria Pay Premium, eu trabalho junto com você para acelerar sua contratação. Sou eu que vou fazer seu currículo, seu LinkedIn, sua carta de apresentação, vou te treinar para a entrevista, vou te deixar prontíssima para os processos seletivos. Clicando aqui, você vai conhecer todos os detalhes da mentoria e você também vai ver que existe um formulário para você se aplicar à mentoria. A gente sempre analisa, eu faço essa análise dos formulários, de quem tem o perfil mais alinhado para fazer a mentoria agora. E aí, antes de você fazer a sua matrícula na mentoria, até no momento que você está tomando a decisão, se a mentoria é para você ou não, se é o momento ou não, a gente agenda uma sessão gratuita, sem compromisso, de 30 minutos, onde eu já vou, inclusive, fazer uma análise do seu currículo e do seu LinkedIn. Então, clica aqui embaixo, vê todos os detalhes, faz a sua aplicação, porque quem sabe você é uma aí das escolhidas nesse mês de fevereiro de 2024 para fazer sua sessão experimental de mentoria comigo. Tô te esperando. E ó, me conta depois aqui nos comentários se essa aula te ajudou, se foi enriquecedor para você. E eu espero que você consiga mostrar o tanto de coisa que você está fazendo e desenvolvendo na academia. Conta comigo. Beijão, vamos que vamos mostrar o impacto que você gere, o tanto que você trabalha na academia. Tchau, tchau!